Meus irmãos, Êxodo 25, verso de número 8, diz assim a palavra de Deus: E me farão um santuário para que eu possa. Meus irmãos, esse é um texto que fala sobre as instruções de Deus para a construção do tabernáculo. Deus deu para Moisés o modo como o tabernáculo teria que ser construído nos mínimos detalhes. Tudo aquilo que estava no tabernáculo fora ordenado por Deus e também as cores, o material, tudo foi por direção do Espírito Santo. Nada foi aleatório, nenhuma cortina, nenhuma madeira, nenhuma cor foi colocada ali simplesmente a gosto de quem colocou. Deus havia dado a Moisés todos os detalhes, tanto do tabernáculo, assim como também das peças que deveriam estar no tabernáculo. E tudo aquilo tinha um significado espiritual, apontava para uma realidade espiritual. Nós servimos um Deus que é grandioso, o Deus que está acima de tudo e de todos. Você já parou para pensar quantas areias do mar existem? Quantas estrelas no céu existem? Deus sabe quantas existem, conhece uma a uma, assim como também sabe o número de fios que estão na sua cabeça, fios de cabelo. Deus conhece os mínimos detalhes, não apenas da nossa vida, da nossa existência, como de todo o universo. E esse Deus tão grandioso, esse Deus tão soberano, ele se importa conosco, ele se importa com as suas criaturas. O texto ele vai nos falar exatamente, principalmente no capítulo 25, no verso 8, que nós fizemos como primeira leitura, que Deus ordenou Moisés a fazer um tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. E aí nós devemos, inicialmente aqui, fazer uma pergunta para depois retornarmos ao texto e pensarmos um pouco sobre o Deus a qual nós prestamos culto e servimos. Qual é o propósito da nossa existência? Qual é o propósito da minha existência? Qual é o propósito da sua existência? Por que você veio ao mundo? Será que a nossa existência ela está baseada, fundamentada em nós estarmos aqui para poder alcançarmos posições sociais elevadas? Será que nós fomos criados por Deus para alcançar fama, para ter nesse mundo luzes, holofotes? Fomos criados para desfrutarmos de glórias humanas? Para que você existe? Qual é o sentido da sua vida? Muitas pessoas, depois de uma longa jornada e peregrinação sobre a questão da razão e do fundamento da sua vida, ao de repente se deparar com uma resposta insatisfatória que fora buscada em elementos, em coisas que não vão trazer, de fato, a resposta para a maior demanda da nossa alma e da nossa existência, o que nós podemos concluir é que muitas pessoas entram num quadro de depressão e até mesmo tiram a sua vida porque não percebem o quanto que a sua vida possui um propósito e por não perceberem isso, por não saberem qual é, ou por buscarem respostas e encontrarem respostas insuficientes, elas acabam
se desanimando, perdem seus sonhos, entram num processo de frustração, a ponto de não mais fazer com que as suas ações e atividades sejam praticadas no cotidiano, porque não vem razão para tais coisas. Nós fomos criados por Deus, para Deus, para que nele tenhamos um relacionamento que, na verdade, agrada tanto o Criador quanto a criatura. Deus nos criou para ele, e é nele que nós encontramos vida, nós encontramos satisfação, nós encontramos um deleite em nossa alma. Fomos criados por Deus para que nele sejamos semelhantes ao seu Filho unigênito, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O propósito da nossa existência é adorar a Deus e desfrutar da abundância da sua presença, da relação que podemos ter com Ele para sempre. A nossa vida, ela deve ser expressão da glória de Deus. As nossas ações, as nossas motivações devem estar conectadas à glória do Senhor. E a glória de Deus é alegria, é prazer para nós. E quando nós não fazemos isso, quando não buscamos a glória de Deus, quando não buscamos adorá-lo, nós acabamos colocando alguma coisa no lugar de Deus e temos assim, então, um tratamento com esta coisa ou com alguém como como um ídolo a ser cultivado para suprir as nossas carências existenciais. O grande problema é que, de fato, nós, muitas das vezes, por conta da vida corrida, das coisas que nós fazemos no dia a dia, tiramos com muita dificuldade, separamos o tempo para poder fazer essa reflexão, essa meditação. Principalmente no contexto a qual nós nos encontramos, em que a vida está profundamente acelerada, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. As pessoas acordam de manhã, trabalham, voltam, têm seus deveres de casa, outros têm curso, têm faculdade, e muitos são aqueles que acordam de madrugada e dormem de madrugada. O que sobra, muitas das vezes, é praticamente um tempo pequeno para procurar restaurar o corpo e a mente para novamente voltar à batalha. E aí nós vivemos uma vida, o tempo passa de uma maneira em que reflexões importantes para poder dar um norte, dar um sentido à nossa existência são deixadas de lado. E apenas quando nós caímos de cama por conta de uma enfermidade ou por conta dessa situação a qual nos encontramos de quarentena, temos uma oportunidade um pouco maior para pensar nessas coisas. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua existência? Quem você é? Da onde você veio? Para onde você vai? A grande questão também, meus irmãos e irmãs, é que, uma vez sabendo que Deus nos criou para Ele, e nele nós encontramos deleite, prazer, nós precisamos considerar que existe um mal que entrou no mundo e que não nos permite enxergar tais verdades, ou tal verdade. O pecado. O pecado, ele nos faz separação de Deus e nos faz olhar para as coisas e pessoas como sendo algo a ser colocado no lugar do Senhor na nossa vida. No Éden, o homem, ele decidiu viver uma felicidade à parte de Deus. Achou que poderia ser igual a Deus e conhecer o bem e o mal. E conheceu, não apenas em teoria, em informações, mas conheceu o mal na prática. E ao se separar de Deus, trouxe para toda a sua descendência essa saudade do Éden,
essa saudade de um lugar onde a humanidade tinha um relacionamento perfeito e, porém, por causa do pecado, nos encontramos como se fossem pessoas em uma jornada rumo a um lugar perdido. E aqui nós nos deparamos, então, no texto de Êxodo, o homem no deserto. E é interessante que esse Deus que sempre quis se relacionar com o homem, e o homem sempre fugiu dele. Novamente, em Êxodo, nós nos deparamos com isso. Veja, por exemplo, em Gênesis, Deus vinha na viração do dia conversar com Adão, mas Adão, por causa do pecado, fugiu de Deus. E agora nós nos deparamos com Êxodo, no capítulo 20, nós vamos ver lá no verso de número 19, o mesmo acontecendo. Deus separou um povo para ele, povo, né, hebreu, e através de Moisés, Deus então está conduzindo esse povo e deseja se relacionar com esse povo, assim como ele se relacionava lá no Éden. Ele quer ter um relacionamento verdadeiro. Mas olha o que está em Êxodo capítulo 20, verso 19. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Aqui foi quando Moisés veio com as tábuas dos mandamentos e o povo tinha medo de entrar na presença de Deus e pediu para que entre Deus e ele houvesse um mediador, houvesse alguém que pudesse fazer a intercessão. E aqui, no caso, fora Moisés. O povo não quis falar com Deus e ter um relacionamento direto com Deus, porém, suplicou para que houvesse um mediador nessa relação. Porém, Deus ele nunca perdeu o foco de querer ter essa relação mais íntima, estar mais perto com o seu povo. Deus revela a sua intenção de habitar com o seu povo no texto que nós acabamos de ler. E quando nós vamos para o Novo Testamento, capítulo 1 de João, no verso de número 14, você percebe que Deus fala através de João que Jesus Cristo é o Verbo que se tabernaculou no meio do povo. A palavra e o verbo se fez carne é a palavra tabernaculou-se. Ou seja, aquele tabernáculo que estava lá no deserto, que Deus ordenou que fosse construído para que fosse o sinal da presença de Deus no meio do seu povo, em Jesus nós percebemos que essa verdade do Deus no meio do seu povo se torna plena, se torna uma realidade palpável, concreta, um Deus a qual nós podemos tocar, podemos ver, pelo menos aqueles discípulos que viveram no tempo de Jesus e os que viveram naquela época. Mas há também uma outra verdade, a verdade da presença do Espírito Santo, que nós encontramos em João, no capítulo 14, no verso de número 17, que diz: e o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Portanto, em Êxodo nós temos o Deus que, por meio do tabernáculo, mostra, revela a sua intenção objetiva de estar caminhando no meio do seu povo. Em João capítulo 1, verso 14, nós vemos que o Deus se reveste, né, de carne, ele se encarna, ele se faz homem e habita no meio de nós. Em João 14, 17, Jesus fala do Espírito Santo que virá habitar no meio do seu povo. Ou seja,
Esse Deus grandioso que conhece todas as estrelas no universo. Esse Deus grandioso que sabe o número de grãos de areias que existem no mar. Esse Deus que conhece cada fio de cabelo, ele sabe quantos existem na sua cabeça. Esse Deus que conhece o mínimo detalhe da existência humana, da vida, do cosmo, ele decidiu estar conosco, se relacionar conosco, habitar no meio de nós. No capítulo 26 de Êxodo, eu peço que vocês retornem ao texto de Êxodo, o verso de número 32, na instrução sobre o modo como o tabernáculo deveria de ser erguido, nós encontramos a seguinte informação: suspende-lo as sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Então, aquele tabernáculo, aquela tenda, com 4 colunas de madeira, e uma madeira específica, que é a madeira acácia, que deveria ser coberta de ouro, e haveria entre a base da coluna e a terra onde o tabernáculo seria erguido, uma base de prata, fazendo assim, então, separação. Eu quero chamar, então, aqui a tua atenção para esses elementos que nós não vamos aqui nos aprofundar, não é essa a intenção do tabernáculo, mas de alguns significados que nós podemos tirar para nós, conforme o reverendo Hernandes Dias Lopes vai apontar. A madeira de acácia era uma madeira difícil de ser moldada. Não era uma madeira que as pessoas que trabalhavam com madeira escolhia para poder fazer algo. Era uma madeira cheia de nó, uma madeira retorcida, uma madeira complicada de ser trabalhada. Hernandes aponta isso como uma referência à própria natureza humana. Para você fazer essas bases de madeira, é necessário que haja árvores para serem cortadas e preparadas para tal. E as árvores, elas são diversas, os tamanhos são diversos. Existem árvores grandes, pequenas, árvores grossas, árvores finas. Isso, segundo Hernandes Dias Lopes, pode ser, de certa maneira, ilustrado com as diferenças existentes entre nós. Pessoas são diferentes. Pessoas têm comportamento, temperamento, modo de ser diferente. Mas, a despeito das nossas diferenças, o que o texto vai nos falar sobre madeira, nós precisamos então pensar no processo em que essas colunas sofrem para poder servir para tabernáculo. As árvores precisam ser cortadas, e cortadas num tamanho igual. Elas precisam ser presas umas às outras e depois colocadas na posição vertical. Hernandes vai apontar isso como uma forma de nós pensarmos um pouco. Da mesma maneira que as árvores são diferentes, nós somos diferentes. Todos nós, no processo da nossa conversão, nós somos cortados, nós somos lançados ao chão. Foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo. Antes dele se converter, ele precisou cair, ele precisou ser tombado, ele precisou descer do pedestal. Todos nós somos cheios de si, carregamos vaidades, carregamos orgulhos, carregamos um coração cheio de nós, cheio de si mesmo, cheio
né, de vaidades que nos impedem ser de fato um instrumento de Deus, porque nos achegamos a Deus apresentando a Ele os nossos dons, os nossos talentos, as nossas virtudes, os nossos autoconceitos que temos acerca da nossa pessoa. Porém, se há de fato uma verdadeira conversão e transformação provocada pela ação do Espírito Santo, uma das verdades a qual nós precisamos compreender é que ninguém se converte verdadeiramente sem que antes seja humilhado. A humilhação faz parte do processo do verdadeiro relacionamento com Deus. Nós precisamos cair do cavalo, conforme o ditado popular. Nós precisamos descer do pedestal, conforme o ditado popular. Nós devemos abrir mão dos nossos conceitos e deixar de achar que somos. Precisamos, de fato, nos achegarmos a Deus fazendo um striptease espiritual. E quando eu falo striptease espiritual, eu estou falando de nos despirmos de tantas máscaras e roupas e projeções que apresentamos a Deus de santidade, de virtude, de coisas que nós não falamos de verdade e colocamos diante de Deus fantasias, como se ele não soubesse quem por detrás de toda a roupa, a parafernália da hipocrisia que nós projetamos para o outro e achamos que poderemos projetar para Deus. Nós precisamos tirar uma a uma a máscara do orgulho, a máscara da desobediência, a máscara da insensatez, a máscara da autopiedade, a máscara, né, da vaidade, a máscara da soberba, a máscara da autossuficiência, a máscara da maledicência e tantas outras máscaras, roupas e fantasias que projetamos. Precisamos, de fato, permitir, ou melhor, precisamos, de fato, sofrer, porque Deus é o grande agente nisso tudo. Sermos derrubados, sermos cortados, sermos amarrados ao outro que é igual a nós, para ser erguido como coluna do tabernáculo. Ou seja, todos somos diferentes, Deus derruba todos, corta, amarra um no outro, e aí então coloca na posição vertical, que é a posição de ação, que é a posição de serviço, quando nós estamos preparados para poder, assim então, servir para alguma coisa. O tabernáculo ele está no deserto. O deserto é símbolo, o deserto é figura do mundo. Há uma linguagem de interpretação da Bíblia que se chama tipológica, que são figuras que apontam para uma realidade, então são sombras. Muitas das vezes o deserto é apontado como sombra, como figura do mundo. O tabernáculo está erguido no mundo, no deserto da vida, da existência. Porém, entre o tabernáculo e o chão, entre o tabernáculo e a terra sobre o qual as colunas estão erguidas, existe uma base de prata. E a base de prata, a prata, na linguagem bíblica, é símbolo da redenção. Entre nós e o mundo a qual nós nos encontramos inseridos, existe a redenção que nos separa. As madeiras que são difíceis de serem trabalhadas e que representam uma natureza humana, a minha natureza, a tua natureza, difícil de ser moldada, mas Deus escolheu homens complicados
para servirem para o seu propósito, elas são revestidas de ouro. Ouro é um símbolo da justiça e da glória de Deus, assim como nós seremos glorificados. As colunas de acácia, elas também foram revestidas simbolicamente de glória. No tabernáculo havia uma tenda, no tabernáculo, ali na tenda, havia uma separação de um lugar chamado Santíssimo para o lugar chamado Santo. Havia o local chamado Santo, e havia uma cortina, e nessa cortina havia uma separação entre o local chamado Santo e o lugar chamado Santíssimo, que ninguém podia entrar, apenas o sumo sacerdote, uma vez no ano, na festa da expiação, e havia naquele local uma arca, que é a chamada Arca da Aliança. Talvez você já tenha visto desenhos e até mesmo, né, representações de uma urna com dois querubins, né, de ouro, né, com asas tocando um no outro, representando assim então o lugar onde Deus se manifestava, onde Deus mostrava a sua presença para o povo de Israel. Dentro da arca desse baú existiam 3 elementos de grande importância. Primeiro, as tábuas da lei. Conforme vimos no Êxodo capítulo 20, existiam os 10 mandamentos, aquele verso que nós lemos é o que aconteceu depois da entrega das tábuas da lei. Então, a lei do Senhor, o concerto de Deus com o seu povo, a lei que representa o caráter moral do Criador. Dentro dessa arca havia também o maná, aquele pão que desceu do céu, que o povo era sustentado por Deus na peregrinação. Na arca também havia uma vara, que era chamada vara de Arão, que havia florescido. E todos esses 3 elementos apontavam para algo superior. As tábuas da lei apontam para Cristo, que é a nossa lei. O maná aponta para Cristo, que é o pão que desceu do céu e que nos sustenta na nossa peregrinação. A vara de Arão representa o Cristo, o Filho unigênito, que agora ele é o primogênito, porque diante da obra que ele realizou de redenção, ele conquistou para o Pai muitos filhos. Ele é o primeiro de muitos irmãos. Conforme nós vemos em Romanos 8, verso 29, que os que de antemão ele conheceu, ele predestinou para ser conforme à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, a conclusão que nós vamos chegando aqui agora nessa reflexão. A pergunta que devemos fazer é: o tabernáculo de Deus é a realidade a qual Deus mostrou a sua intenção de habitar no meio do seu povo? Nós somos habitação de Deus. Deus é aquele que não apenas desejou estar conosco, mas Deus, ele está conosco. E a Bíblia vai nos revelar tanto a pessoa do Pai, quanto a pessoa do Filho, quanto a pessoa do Espírito, de uma forma miraculosa, estando em nós. Vamos dar uma olhada em Efésios, capítulo 3. Vamos ver que a palavra do Senhor vai nos mostrar tal verdade. Efésios, capítulo 3, verso de número 19. Vai dizer: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Pai. Depois, em Efésios, capítulo 1, verso de número 22 e 23, nós vemos, então, o Filho habitando em nós. Verso 22 e 23, Efésios 1. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.
E por último, encontramos uma referência à pessoa do Espírito Santo, no verso de número 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Portanto, Pai, Filho e Espírito conosco, enchendo, planificando a nossa vida, a nossa existência. Portanto, meu irmão, minha irmã, nós somos moradas de Deus. Deus habita em nós, esse Deus que criou todas as coisas e que conhece o universo nos mínimos detalhes. Ele se importa conosco. E ele sempre quis se relacionar conosco de uma forma direta e de uma forma íntima. Porém, o homem, por causa do pecado, se afastou desse Deus e preferiu que essa relação fosse mediada. Em Êxodo, nós vemos, então, Moisés fazendo essa mediação. Mas Deus instrui Moisés a fazer um tabernáculo para que ele pudesse estar no meio do seu povo e o povo percebesse que ele caminha conosco. E nós vimos, então, os símbolos do tabernáculo apontando para verdades daquilo que nós somos e daquilo que a igreja que somos nós seríamos, nos tornaríamos. A realidade da madeira de acácia, que são as colunas do tabernáculo, difíceis de serem moldadas esse material, assim como a própria natureza humana, da madeira que precisa ser preparada, assim como nós precisamos ser preparados para sermos colocados na posição para servirmos, do revestimento de ouro que essa madeira recebe, apontando para também a glória e a justiça de Deus aplicada a nós, da base de prata, pois esse tabernáculo estava sobre a terra, então nós estamos na terra, mas entre a terra e nós há aquilo que chamamos de redenção, o que nos separa desse mundo. Vimos também que no tabernáculo havia um lugar da manifestação do poder da glória de Deus chamado Santíssimo Lugar, onde havia uma arca e nessa arca 3 peças importantes. O maná, a lei e também a vara de Arão. Todas essas peças apontando para verdades acerca da pessoa de Cristo Jesus. Jesus é a nossa lei, Jesus é o nosso pão e Jesus Cristo é o primogênito entre nós. Vimos aqui, então, que esse Deus que desejou e que manifestou através do tabernáculo deseja de estar caminhando conosco, ele é o Pai que habita conosco, é o Filho que também está conosco e que na plenitude dos tempos ele se tabernaculou entre nós, e é o Espírito Santo que está conosco, que fora derramado, que fora enviado, conforme a promessa de Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo, de forma miraculosa, decide habitar em seres tão frágeis como nós, mostrando através de nós a sua graça e o seu amor. Você é a habitação de Deus. Deus habita em você. Deus não habita num templo situado lá onde nós nos reunimos. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em lugares, mas em pessoas. Em nós que somos pedras vivas. Portanto, o nosso respeito à presença de Deus que habita em nós deve ser algo supervalorizado por nós. Muitas das vezes as pessoas, elas até respeitam o espaço de culto, o espaço de adoração. Elas, por exemplo, não usam determinadas roupas no espaço porque é o lugar onde o povo de Deus se reúne. E é verdade que nós devemos ter todo um cuidado e uma reverência. Mas esse cuidado e essa reverência que se tem ao espaço não deve ser maior ao cuidado e à reverência que devemos ter ao nosso corpo, que é a habitação de Deus. Quando nós pecamos, o Deus que está em nós, ele não se retira para você pecar. Ele continua em você. Nós ofendemos o Deus que habita em nós por meio das nossas ações equivocadas. Devemos nos arrepender.
devemos buscar, com a graça de Deus, valorizar essa presença de Deus e saber que Ele não nos abandona para que façamos escolhas e tenhamos atitudes erradas. Devemos respeitar esse Deus que habita em nós e que a sua presença em nós deve gerar em nós um comportamento de temor, de reverência e também de segurança, entendendo que Ele desejou, Ele quis estar conosco porque Ele nos ama. Deus nos abençoe, meu irmão, minha irmã, diante dessa reflexão, a qual eu chego ao fim